Inteligência artificial. Parece que, de repente, ela está em todo lugar, né? Transformando o nosso mundo. Mas a verdade é que essa revolução, que parece ter acontecido da noite para o dia, bom, ela levou, na verdade, 80 anos para se concretizar. Então, a pergunta que não quer calar é como é que a gente chegou nesse ponto? A gente vai mergulhar fundo agora para entender essa jornada que é, olha, surpreendentemente longa e cheia de reviravoltas. Vamos ver o que está por trás das ferramentas de IA que a gente usa hoje, dos chatbots mais simples até os carros que dirigem sozinhos. E olha que curioso, essa jornada toda não começou com o chat GPT, nem lá no Vale do Silício, não. Tudo começou com uma ideia bem mais antiga. Lá em 1943, num artigo científico que sugeria um jeito totalmente novo de enxergar o cérebro humano. Então, vamos voltar no tempo. Para os primeiros dias, imagina só, uma época de um otimismo que chegava a ser exagerado, sabe? Com ideias geniais surgindo, mas também, como a gente vai ver, com algumas decepções bem pesadas pelo caminho. Essa linha do tempo aqui ela é ótima para a gente entender essa montanha-russa que foi a pesquisa em IA no começo. Começa lá com a ideia de um neurônio artificial, passa pelo primeiro chatbot e aí despenca no que ficou conhecido como o inverno da IA, um verdadeiro ciclo de euforia e frustração. E falando em chatbot, o primeiro deles, o Elisa, era genial na sua simplicidade. Ele funcionava meio que como um psicoterapeuta. Basicamente, ele pegava o que a pessoa dizia e devolvia em forma de pergunta. Simples, mas funcionava para simular uma conversa. Só que aí veio o relatório Lighthill e, nossa, foi um balde de água fria na comunidade científica. O relatório basicamente dizia, olha, a IA promete mundos e fundos, mas na prática não está entregando quase nada. O resultado? As verbas para pesquisa simplesmente secaram. E aí começou esse período de estagnação, o tal do primeiro inverno da IA. Depois de décadas andando quase de lado, com um progresso bem lento, um único evento, lá em 2012, mudou tudo. Foi tipo um Big Bang que deu início a essa era da IA que a gente vive hoje. E que evento foi esse? A competição Imaginet de 2012. Pensa num campo de batalha, só que para algoritmos, o desafio era gigantesco. Ensinar um computador a olhar para milhões de fotos e dizer o que tinha nelas. Isso é um gato, isso é um carro e por aí vai. E no meio dessa disputa surge um modelo chamado AlexNet. E ele não só ganhou, ele destruiu a competição. A diferença na taxa de erro por segundo lugar foi brutal. Foi um salto de precisão tão grande que deixou todo mundo da área de queixo caído. Mas qual foi o segredo? Bom, primeiro ingrediente, uma quantidade absurda de dados. Pela primeira vez, o modelo tinha acesso a mais de 1 milhão de imagens, todas catalogadas, para poder aprender. Isso foi absolutamente fundamental. O segundo ingrediente foi uma sacada de mestre: hardware. A equipe usou placas de vídeo dessas potentes para videogame, sabe? Para acelerar o treinamento. O que levaria meses, talvez anos, eles fizeram em uma semana. Isso por si só já foi uma revolução. E, por fim, o terceiro ingrediente, a arquitetura do modelo. A AlexNet era profunda, o que significa que ela tinha várias camadas de processamento, como se fossem vários filtros. E a profundidade era o pulo do gato. Os pesquisadores viram que se tirassem qualquer uma daquelas camadas, a performance caía, e muito. Essa vitória da AlexNet, então, não foi só uma vitória. Foi o estopim de uma explosão de avanços. Os princípios por trás dela são basicamente a base da inteligência artificial que a gente conhece e usa hoje. E a partir daí, duas formas principais de ensinar as máquinas se consolidaram. A primeira é o aprendizado supervisionado, que é como dar um gabarito para a máquina. A outra é o não supervisionado, onde a máquina recebe um monte de dados e tem que achar os padrões sozinha, sem nenhuma dica. E aí a gente dá um salto para outra grande revolução, a arquitetura Transformer. Pensa nela como um motor superpotente que está por trás dos modelos de linguagem gigantes de hoje, os famosos LLMs. Foi essa arquitetura que mudou completamente como as máquinas entendem o que a gente fala e escreve. O grande truque do Transformer é um negócio chamado autoatenção. Ele olha para uma frase inteira e consegue pesar a importância de cada palavra em relação a todas as outras. É isso que permite que ele entenda não só as palavras, mas o significado, a intenção, a ironia. Claro, uma tecnologia tão poderosa assim não ia ficar só no laboratório, né? Rapidinho ela pulou para o mundo dos negócios e começou a virar tudo de cabeça para baixo. De repente, tudo que era digital e movido por aprendizado de máquina começou a ganhar uma força tremenda.
serviços no celular, análise de volumes gigantescos de dados, tudo isso começou a redesenhar indústrias inteiras, do jeito que se faz compras até o diagnóstico de doenças. O que a gente está vendo aqui é uma mudança de paradigma mesmo. As empresas saíram de modelos de negócio que eram mais estáticos, sabe? Previsíveis, para sistemas que aprendem sozinhos, que se adaptam e evoluem com o tempo. É uma outra forma de pensar um negócio. Mas, claro, nem tudo são flores. Essa expansão tão rápida e tão poderosa trouxe junto uma série de desafios, e desafios bem complicados, que a gente só está começando a entender agora. Porque quanto mais poderosos esses sistemas ficam, maiores são os riscos. A gente está falando de coisas como as alucinações, quando a IA inventa informação que parece verdade. Tem a questão do viés, né? Se os dados têm preconceito, a IA aprende e amplifica isso. E aí vem as perguntas difíceis. De quem é a culpa quando a IA erra? E o custo ambiental disso tudo? Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A gente conseguiu criar máquinas que aprendem. Agora, o grande desafio não é mais o que elas podem fazer, mas sim o que a gente vai pedir que elas façam.